Green Card por casamento. No boletim de agosto, o Departamento de Estado eles disseram que possivelmente iria estar indisponível as categorias EB3 e EB2 devido à alta procura. Sobre esse anúncio de que os consulados americanos iriam negar vistos. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando e hoje mais uma vez com o Dr. Marcelo Gondim, filiado ao bar e mais de 24 anos, né, Dr. Marcelo, de experiência na área, trazendo comigo aqui mais uma vez. É uma honra tê-lo aqui para tratar de assuntos de imigração comigo aqui no canal. Doutor Marcelo, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Igualmente, muito obrigado pela oportunidade, Edu. Como estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. E a você que nos assiste aqui, seja muito bem-vindo, porque hoje vamos falar de vários aspectos aleatórios aqui da imigração. Vamos falar de atualização do que está acontecendo. O doutor Marcelo vai trazer para a gente esses assuntos aqui. Então, fica ligado até o último minuto desse vídeo, porque tem muita informação importante aqui para vocês. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, eu já digo para você, coloca aqui nos comentários, tá certo? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E o Mestre dos Magos está colocando aqui embaixo também as redes sociais do Dr. Marcelo, o canal dele no YouTube, @GondimLol, e as redes sociais dele lá no Instagram, onde o Dr. Marcelo também faz as lives por lá, @GondimLol. Tá certo? Dr. Marcelo, eu já quero começar o nosso vídeo te perguntando a respeito de um assunto, Green Card por casamento, e tem muita gente perguntando sobre a emissão do Notice to Appear, o NTA, para pessoas que já estão com processos de Green Card por casamento com cidadão americano. Pode trazer alguma notícia a respeito disso para nós aqui? E mais uma vez, muito obrigado. A palavra é sua. Com todo prazer. Então, a gente está sabendo que tem alguns casos já de pessoas, está começando a ficar uma tendência, né, de que as pessoas que estão com caso de imigração para se legalizar através de casamento com americanos, americana, já com os casos pendentes, estão recebendo Notice to Appear, que é a carta para comparecer à corte de deportação. Só que a imigração não tem como deportar aquela pessoa. Não tem como, a corte de imigração não tem nem jurisdição sobre aquela pessoa ainda, porque a pessoa está sobre a jurisdição da USCIS, já que entrou com aplicação para ajuste de status. Então, diferente daqueles que vieram pela fronteira, né, sem visto, e não estão podendo fazer o ajuste de status, estão fazendo só o processo familiar, a petição familiar. Mas quem está fazendo a petição familiar e o ajuste de status e recebe uma carta para comparecer à corte, já com caso pendente na USCIS, simplesmente o advogado vai ter que pedir à corte para dar baixa nesse processo, porque ainda está sendo concluído e avaliado pela USCIS. E a corte deve sustentar esse pedido, deve conceder esse pedido, e o caso deve ser dismisso. Então, é só uma coisa que está sendo criada aí para alarmar as pessoas, mas não vai ter realmente nenhum efeito prático, porque as cortes de imigração não vão querer ter um caso que eles vão ter que aprovar. Os juízes não gostam disso. São casos praticamente administrativos para eles, né? Eles não têm nem que pensar muito. Se a pessoa entrou com visto, casou com um americano ou americana, e não tem nenhum outro motivo para ser deportado, eles têm que aprovar o caso, eles não podem nem negar. Então, por que as cortes vão entreter um caso desse? E isso está acontecendo agora. Então, naquela ânsia de mandar notice to appear para todo mundo, eles estão mandando para gente que está com caso de imigração e já está com ajuste de status, o que é um absurdo. Eventualmente, isso vai acabar. Imagino que eles vão ver que estão errados, que não está surtindo nenhum efeito. Isso vai acabar. Mas no momento agora, se você receber um notice to appear e estiver já entrado com o seu processo de imigração por casamento, tiver já entrado com o I-485, tiver pendente já com recibo em mãos, você não deve se assustar. Procure seu advogado e ele ou ela, ou advogada, né? E ele ou ela vai saber o que fazer nesse caso aí. Bom, falando de visto agora, visto americano, sobre esse anúncio de que os consulados americanos iriam negar vistos sumariamente de pessoas que tivessem comentários e posts em redes sociais contra os Estados Unidos. Primeiro, isso é verdade mesmo? E se for aí, que você traz para a gente aí a respeito disso? Bom, já teve um anúncio mais um tempo atrás, uns meses atrás, de que eles não iam conceder o visto de quem não tivesse redes sociais, não tivesse uma conta de Instagram, de Facebook, sei lá. Porque
parece que você tem a conta, mas está escondendo. Então, eles não querem dar para quem não tiver a conta. E quem tiver a conta, eles querem ter acesso. Você tem que colocar a conta como pública, para que eles tenham acesso e possam ver se a pessoa tem alguma coisa ali de afiliação com terroristas, todas essas coisas. Mas mentira, isso aí é só uma desculpa. Agora, na verdade, o que estão fazendo agora é um passo adiante em relação a isso. Eles estão agora dizendo que quem tiver publicação de posts lá contra Trump, contra o governo dos Estados Unidos, é um sentimento de anti-americanismo. E o anti-americanismo não vai ser tolerado e eles não vão dar os vistos dessas pessoas. Então, tenham cuidado com o que vocês postam, senão não vão conseguir os vistos. Ok, doutor Marcelo, o que dizer sobre a mudança na análise da boa conduta moral em aplicações para naturalização, para cidadão americano? Quer dizer, para você se naturalizar, você tem que mostrar uma boa conduta moral, mas você agora está exigindo dos imigrantes uma coisa mais do que a lei exige. Quando eu falo você, claro que não é você, é o USCIS, né? Então, a lei federal fala de provar que a pessoa tem boa conduta moral nos 5 anos de residência permanente, nos últimos 5 anos. Só que agora estão dizendo que a conduta moral não vai ser mais provada em relação a você não ter crimes. Não ter crimes não é suficiente, tem que ter realmente uma vida de santo, né? Tem que ser uma pessoa bem um santinho, né? Tem que fazer muitas coisas boas, tal. E não pode ter até alguns tipos de comportamento que não são criminosos, mas são contrários aos preceitos sociais daquela comunidade. Ou seja, se você mora numa comunidade mais conservadora, né, então, às vezes até você, sei lá, ficar bêbado em público pode ser uma coisa que, ó, esse cara aí não vou dar o green card para ele porque ele fica bêbado em público, né? Então, são coisas que eles podem criar que ficou muito vago, né? E não somente essa determinação está vaga, como também os exemplos que eles dão são condutas não criminais, tá? Então vamos entender aqui o seguinte: se a pessoa tem muitas multas de trânsito, tá? Ok, isso é uma má conduta moral? Não necessariamente. Isso é suficiente para a pessoa não poder se tornar um americano? Se eles quiserem dizer que sim, bom, mas tem base legal para isso? Não, não tem base legal para isso. E aí é que entra a história que a gente vem falando aqui em outros canais também, nossas lives, nossos canais do YouTube, a gente vem falando sobre isso. A imigração é uma agência do governo federal, do poder executivo, que está interpretando e criando formas novas de análise do estatuto, da lei, porque a lei em si não diz isso. Então, eles estão agora inventando coisas que eles vão usar com base no poder que a lei dá a eles de é, 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 naturalizar a pessoa. Só que esse poder não é você criar regras novas e impor às pessoas, e mesmo pessoas que estão seguindo a lei de acordo com a boa conduta moral, agora pode não estar na boa conduta moral de acordo com o novo preceito que a migração quer criar. Então, eu imagino que pessoas que tiverem a naturalização negada por conta disso, pessoa que não cometeu nenhum crime, não tem nada, não tem misdemeanor, não tem felony, não tem nada, mas apenas a pessoa que tem uma conduta às vezes não criminal, mas que é contrária aos preceitos sociais daquela comunidade, né? Como tem essas coisas agora que eles vão exigir, então essa pessoa poderia ir para a Corte Federal e o juiz federal iria naturalizar essa pessoa, ordenar a imigração, naturalizar a pessoa. Porque, na verdade, o caso Loper Bright versus Raimondo, que tivemos na Suprema Corte o ano passado, esse caso tira da agência do governo federal, todas as agências, não só a imigração, toda agência do governo federal agora não tem mais o poder de interpretar o estatuto da forma que quiser e as pessoas têm que aceitar e as cortes vão dar deferência a essas agências em relação à interpretação que elas fizeram do estatuto. Não é mais a regra. Então, se você tem um estatuto que não fala de uma coisa e a imigração quer falar agora que vai aceitar só desse jeito, então você pode levar à Corte Federal esse caso e provavelmente você vai ganhar porque você não está barrado de naturalizar, a não ser por critérios que eles criaram agora. Para que isso, criar isso agora? Para tornar mais difícil a pessoa se naturalizar. Então, quanto menos gente naturalizar, eu imagino que é isso que eles pensam, né? É menos gente votando contra eles. Porque
A maioria dos imigrantes que naturalizam votam contra esse governo que está aí, por exemplo. Claro que tem muitos que votaram em Trump, a gente sabe disso, mas a maioria, é muito provável que a grande maioria vota contra esse governo que está aí, essas coisas que estão acontecendo agora no país. Então, eles querem não dar tanta naturalização, justamente porque são menos votos que eles vão ter a favor dos democratas. Certo, bem explicadinho. Então, Marcelo, e sobre, trocando o assunto já totalmente, sobre o Visa Bulletin de setembro, tá? Fazendo aí a mudança aí do ano fiscal, quais as previsões para esse próximo ano fiscal? Bom, a não ser que eu tivesse poderes realmente de bola de cristal e descobrir o futuro, aquelas coisas, eu não teria realmente como dar uma coisa mais precisa, até porque a própria imigração e o Departamento de Estado, que emite o Visa Bulletin, vieram com situações conflitantes, né? Por exemplo, no boletim de agosto, eles disseram, o Departamento de Estado, eles disseram que possivelmente iria estar indisponível e disponíveis as categorias EB3 e EB2, devido à alta procura e já está acabando o ano fiscal. Então poderia esperar isso ou não para setembro. Setembro não teve isso. Continuou mantendo as mesmas datas de EB1, EB2, EB3 do mês de agosto. Só que eles continuam falando que está com alta demanda e que pode ficar indisponível até o final do ano fiscal. Agora, o que vai acontecer quando começar o próximo ano fiscal, onde aproximadamente 40 mil vistos mais vão ser disponibilizados por categoria? Tem 40 mil para B1, 40 mil para B2, 40 mil para B3 e por aí vai. Então, já se espera que a fila pode andar um pouco mais, né, mais rápido agora no começo do ano fiscal, quando tiver esse influxo, essa injeção de número de vistos disponíveis, mas não sabemos quão alto vai ser esse salto, né? Rimei sem querer, mas não sabemos qual a altura desse salto que vai dar no Visa Bullet. Então a gente tem que acompanhar realmente. Esse mistério vai acabar em meados de setembro, quando o Departamento de Estado e também a USCIS disponibilizarem as regras de processamento para o mês de outubro, que é o primeiro mês do ano fiscal 2026. Lembrando a vocês que ano fiscal não é de janeiro a dezembro, é de outubro a setembro. Então nós estamos agora para começar o último dia, o nosso dezembro, né, do ano fiscal vai começar agora. E nosso ano novo realmente do ano fiscal é 30 de setembro para 1º de outubro. É isso aí, vamos aguardar aí. Tem uma galera muito grande aí esperando aí que sejam boas as notícias, né? Ok, doutor Marcelo, as considerações finais nesse vídeo, posso trazer para a gente aí mais notícias, mais atualizações aí sobre a imigração. Bom, o que a gente está vendo agora uma mudança completamente na visão da USCIS também em relação aos imigrantes que estão querendo se legalizar. Então a gente já sabe que tem uma mudança muito grande em relação aos que estão indocumentados, que estão aqui ainda esperando algum tipo de perdão, algum tipo de benefício e tal. Esses aí estão sendo realmente massacrados pelo governo, como a gente já sabe. Mas até os que estão em processo de legalização, tudo de acordo com a lei, estão também tendo problema agora, porque a USS está começando a ficar mais hostil contra com essas pessoas. Então, muita gente vai ter que se valer realmente das cortes federais. É aí que você consegue trazer justiça para o seu caso. Então, se a USCIS negar o seu processo por excesso de rigor, de forma injusta, ilegal, arbitrária, abusiva, você pode pedir a um juiz federal para rever esse caso e muitas vezes o juiz federal vai ordenar a migração de aprovar aquele caso ou pelo menos reabrir o caso e reconsiderar com outra análise, porque aquela análise foi falha. Então isso vai acontecer bastante. Já estamos prevendo um acúmulo muito grande de processos em cortes federais e também o famoso mandado de segurança está sendo muito usado ainda quando o processo está demorando mais do que o normal ou mais do que seria razoável para aquele processo levar nas cortes federais. Nós temos inclusive um vídeo que gravamos agora recentemente no canal do YouTube. Esse vídeo está disponível explicando como funciona o processo federal, judicial, federal, contra a imigração, contra o Departamento de Estado, contra o Departamento de Trabalho. E tudo isso está sendo feito por outros advogados também,
Então vocês vão poder talvez nivelar suas chances mais, mesmo que a imigração comece a atuar de forma mais hostil. Isso já estamos vendo aí com o caso da naturalização, que a política interna é, na minha opinião, ilegal, inconstitucional e não vai para frente. E as pessoas vão conseguir brigar na corte sobre isso aí. Mas, se você não estiver bem informado, você vai receber a negativa, baixar a cabeça e voltar para o seu país. Se você estiver bem informado, você vai receber a negativa, procurar um advogado que faça a corte federal para ver se há uma chance de realmente discutir aquilo na corte perante o juiz e você vai brigar pelos seus direitos e não vai aceitar abusos dessa administração. Excelente. Pessoal, mais um vídeo aqui com o Dr. Marcelo. Lembrando, coloquem suas dúvidas, perguntas aqui nos comentários. Quero lembrar vocês também que de vez em quando lá no meu Instagram a gente tem uma live especial aí com o Dr. Marcelo também, uma vez ao mês. Então fiquem atentos lá no nosso Instagram, lá que a gente sempre comunica quando a gente tem essa live. E o Dr. Marcelo, que faz lives com mais frequência lá no Instagram dele também, trazendo aí as novidades, as atualizações, essas informações aí relevantes aí sobre a imigração, tá certo? Dr. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui, trazendo informações valiosas aqui pra gente. Obrigado a você pela oportunidade e esperamos estar aqui de volta na próxima edição. Sempre. E até a próxima, então. Tamo junto. Um abraço. E para você que Tchau, assistiu Edu. até aqui, muito obrigado. E até a próxima também. Fui. Até a próxima.